O passado ainda tem um apelo ininterrupto em nosso mundo moderno. Enquanto os arqueólogos já conseguiram decifrar alguns mistérios históricos como parte de seu trabalho, outras relíquias sempre incorporaram mistérios não resolvidos. No vídeo de hoje, gostaríamos de examinar de perto 5 velhos mitos e descobertas que levam os especialistas à beira do desespero. Fique atento a artefatos inexplicáveis, casos incompreensíveis de pessoas desaparecidas e supostas sondas alienígenas. Antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão de curtir e tocar o sino de notificação para mais vídeos incríveis. Além disso, fique por aqui até o final para aprender sobre um dos mistérios históricos mais inacreditáveis de todos os tempos. O ovo de pedra. O ano é 1872 e alguns trabalhadores da construção civil no nordeste dos Estados Unidos estão ocupados erguendo uma cerca na margem de um lago. O que começou como uma tarefa rotineira, logo se transformou em uma descoberta sensacional. Os homens haviam encontrado um estranho pedaço de rocha no chão. Rapidamente ficou claro que o objeto enterrado a 2 metros de profundidade era um estranho ovo de pedra. As marcas do lado de fora, que não podiam ser classificadas em nenhum contexto conhecido, pareciam particularmente intrigantes. Parece que quem fez o ovo veio de uma região distante com costumes culturais próprios. Além de algumas decorações que lembram símbolos astrológicos, o ovo de pedra também é decorado com um rosto humano incomum. Os especialistas fizeram o possível para chegar ao fundo dessa descoberta, mas até onde podiam dizer, não conseguiram vincular o estranho ovo a nenhum assentamento conhecido que teria vivido nessa área em um passado distante. Algumas pessoas especularam que pode ter pertencido a uma antiga tribo de pessoas cujo paradeiro foi simplesmente perdido na história. Outros sugeriram que o ovo pode vir de um passado muito mais recente, mas não sabemos ao certo. Outras teorias mais selvagens afirmam que o ovo pode não estar ligado a uma antiga civilização humana. Em vez disso, alguns acreditam que o ovo pode ser de um mundo diferente ou de uma dimensão diferente, ligando-o a seres extraterrestres e não a qualquer ser humano. Ciborgue antigo? Quando os arqueólogos encontraram o esqueleto de um guerreiro peruano alguns tempos atrás, ficaram surpresos. O crânio de 2000 anos era grotescamente alongado e reforçado com algumas placas de metal. Na verdade, as partes de metal foram até fundidas ao osso em alguns lugares. No entanto, é improvável que fosse algum tipo de ciborgue antigo. O guerreiro provavelmente uma vez voltou do campo de batalha com um grave ferimento na cabeça. Para salvar a vida do soldado e fechar a ferida aberta, os médicos realizaram uma operação complexa, lembrando que isto foi há 2000 anos atrás. O crânio extraordinariamente longo do guerreiro, no entanto, tinha um fundo diferente. Entre os povos indígenas da América Latina, as manipulações do crânio com bandagens e pranchas especiais eram parte integrante da cultura. Desta forma, as classes sociais foram enfatizadas e a filiação a uma determinada tribo foi anunciada. Não sabemos exatamente como o metal se ligou ao osso, se isso foi feito durante o procedimento cirúrgico ou se foi feito ao longo do tempo, enquanto o osso tentava se curar. Independentemente disso, aprender sobre uma cirurgia tão intensa que ocorreu há mais de 2000 anos é realmente de tirar o fôlego. Pelo que sabemos, o metal foi cortado com precisão para combinar com o buraco na cabeça do homem. Na maioria das vezes, quando lesões como essa ocorriam, a pessoa se deparava com um destino quase certo. No entanto, por algum motivo, a vida deste homem foi poupada graças a um hábil cirurgião. MV Joita. O que realmente aconteceu com as 25 pessoas a bordo do MV Joita? Esta questão premente permaneceu sem resposta por 67 anos. O que sabemos é que na manhã de 3 de outubro de 1955, o navio mercante partiu de Samoa, com destino às Ilhas Tokelau, a 430 quilômetros de distância. O MV Joita, carregado com madeira, tambores de óleo e comida, não deveria levar mais de 48 horas para a travessia, mas o navio simplesmente não fez escala no porto de destino. Mais estranho ainda, embora o navio estivesse muito atrasado, aparentemente nenhum pedido de socorro foi feito. Entre 6 e 12 de outubro, equipes de resgate lançaram uma operação de busca em larga escala nas águas circundantes. As aeronaves da Força Aérea da Nova Zelândia vasculharam uma área de 260 mil km², mas ainda não havia vestígios do desaparecimento do MV Joita. 5 semanas depois, em 10 de novembro para ser mais preciso, o navio finalmente foi localizado. No entanto, naquele momento, ele estava a cerca de 970 quilômetros de sua rota planejada.
e não havia uma única pessoa a bordo. 4 toneladas da carga também desapareceram. Quando o navio parcialmente submerso foi examinado posteriormente, os responsáveis descobriram que o rádio havia sido ajustado para o canal internacional de socorro. Mas o que fez todos a bordo decidirem deixar o MV Joita? Ainda podemos apenas especular sobre isso. O que é certo é que o navio tinha apenas um motor funcionando antes de deixar o porto. Uma ruptura do tubo de resfriamento provavelmente levou o MV Joita a ser parcialmente inundado. No entanto, o casco forrado de cortiça e a carga de barris vazios de óleo impediram o naufrágio do navio. Como o capitão Miller deveria saber que o MV Joita continuaria a flutuar, alguns acreditam que ele morreu ou ficou incapacitado por algum outro motivo. Dadas as massas de água que ameaçavam engolir o navio, o resto das pessoas a bordo poderia estar lidando com o pânico. Em seguida, eles teriam se jogado na água com os 3 botes salva-vidas que o navio carregava. No entanto, por que partes da carga também foram removidas não pode ser explicado com essa teoria. Outra abordagem baseia-se no fato de que os passageiros e tripulantes foram vítimas de um crime. As forças armadas japonesas, um submarino soviético ou piratas podem ser os perpetradores. Como resultado, as pessoas a bordo foram mortas e atiradas ao mar. A carga desaparecida foi confiscada como saque. Pedra de Daidan. O ano é 1680, quando um certo John Danforth está caminhando pelas margens do rio Taunton. Mas de repente, o olhar do homem encontra um objeto que simplesmente não quer se encaixar na paisagem natural. Uma pedra de mais de 3 metros de comprimento, decorada com símbolos misteriosos. Desde que o monólito foi descoberto no estado americano de Massachusetts, as mentes científicas estão em desacordo sobre o que realmente são suas representações misteriosas. Estas consistem principalmente em símbolos geométricos, figuras semelhantes a humanos e personagens desconhecidos. Nem a idade nem os autores desses chamados petróglifos foram descobertos até agora. Os nativos americanos são comumente creditados com a criação da Pedra de Daidan, embora a evidência esteja longe de ser inatacável. Na verdade, existem outras especulações muito mais aventureiras a esse respeito. Assim, os fenícios também são creditados como criadores da Pedra de Daidan. Se isso estiver correto, os povos do mar teriam chegado ao continente americano muitos séculos antes de Cristóvão Colombo. Mas os vikings, os portugueses e os chineses também são repetidamente mencionados na discussão sobre o autor. No entanto, alguns pesquisadores suspeitavam que não existisse um criador. Então pode ser que estejamos lidando com um tipo de trabalho comunitário que foi constantemente ampliado e complementado ao longo dos séculos. Cavaleiro Negro. O nome Cavaleiro Negro não se refere a um lendário cavaleiro do passado, mas um objeto na órbita da Terra que os alienígenas usam para estudar a raça humana. Pelo menos é disso que muitas pessoas se convenceram. Embora a teoria da conspiração correspondente seja amplamente difundida, a existência desse satélite alienígena nunca pôde ser confirmada. De acordo com os proponentes das histórias emocionantes, isso se deve principalmente ao fato de que o governo dos Estados Unidos sempre manteve os fatos relevantes e os resultados das observações em segredo. Se você está se perguntando como é a espaçonave extraterrestre, dê uma olhada em uma foto tirada em dezembro de 1998. O site oficial aponta que a misteriosa estrutura que vemos na gravação não é o Cavaleiro Negro, mas apenas lixo espacial convencional. Esta pode parecer uma explicação razoável, porém, essa história está em contraste direto com o que muitas pessoas relataram ao longo da história sobre este chamado satélite. Consequentemente, é dito que o Cavaleiro Negro foi visto muito antes do início das viagens espaciais terrestres. Então, a explicação de que este é um detrito espacial ou outra forma de resto de uma missão espacial simplesmente não faz sentido. Também há rumores de que o suposto satélite emite regularmente misteriosas ondas de rádio. Esta é uma afirmação verdadeiramente emocionante, que, no entanto, ainda não foi apoiada por dados oficiais. Para os seguidores da pré-astronáutica, no entanto, está claro que esta é realmente uma sonda de pesquisa extraterrestre que está observando de perto nosso planeta e seus habitantes, e não apenas nos anos mais modernos. Na verdade, dizem que o Cavaleiro Negro está circulando nosso planeta natal azul há 13 mil anos. O que você acha do objeto misterioso, que é sempre o foco de teorias aventureiras? Apenas deixe-nos saber seus pensamentos sobre isso nos comentários abaixo. Disco de Festo. Como um dos artefatos mais importantes da Idade do Bronze, o disco de Festo tem apresentado aos especialistas mistérios intransponíveis desde que foi descoberto. No verão de 1908, uma equipe de arqueólogos redescobriu o disco de argila no complexo do Palácio de Festo, em Creta.
Durante a análise que se seguiu, Louis de Pernier, que chefiou as escavações na época, concluiu que o objeto data de cerca de 1700 anos antes de Cristo. Outros especialistas chegaram posteriormente à conclusão de que o período de origem é mais provável de ser classificado como o século XIII a.C. Para outros especialistas, no entanto, ficou claro, o disco misterioso não era um artefato antigo, mas uma falsificação moderna. Mas não apenas a questão do achado, mas também a questão da produção e descriptografia ainda são discutidas de forma controversa. O que é certo é que o disco de Festo é adornado com inúmeros signos abstratos, bem como símbolos de animais, humanos e materiais. Mas o que esses símbolos enigmáticos significam? Com que propósito o disco de Festo foi feito? Um problema que sempre surgiu com as inúmeras tentativas de decifrar e que existe desde o início é que ninguém sabe em que direção os caracteres estão escritos. Decifrar o conteúdo do artefato por mera tentativa e erro é simplesmente impossível. Como resultado, ninguém pode saber qual das descriptografias propostas realmente se aplica. Alguns especialistas interpretam o disco de Festo como um documento astronômico. Outros pensam que este é um tabuleiro de jogo antigo, mas as variantes de um roteiro ritual, um calendário, uma bússola e um hino religioso também não podem ser descartadas. Um dos maiores problemas que os pesquisadores enfrentam ao examinar o objeto reside no fato de o texto conter apenas 241 caracteres. Portanto, observações estatísticas não podem ser realizadas. Como nenhum artefato comparável foi rastreado até hoje, surge também a complicação da singularidade. Não há pistas que possam nos fornecer informações sobre a linguagem usada ou o conteúdo. A menos que os arqueólogos encontrem uma contraparte para o disco de Festo, ele pode permanecer um mistério não resolvido do passado para sempre. OVNI sobre Florença. É 27 de outubro de 1954, quando milhares de torcedores de futebol lotam o estádio de Florença. A competição local entre o Fiorentina e o adversário Pistoia havia sido aguardada com ansiedade nas semanas anteriores. Por isso é ainda mais surpreendente que logo após o início do segundo tempo, ninguém estivesse interessado no que estava acontecendo no gramado verde. Na verdade, os olhos dos espectadores e dos jogadores estavam agora voltados para o céu. Mas o que havia cativado tanto as pessoas naquele momento? Uma testemunha ocular relatou mais tarde uma estrutura em forma de ovo que voou vagarosamente pelo campo. Outra testemunha afirmou que a aparência do objeto misterioso lembrava um charuto enorme. Enquanto o objeto desconhecido pairava sobre o estádio por cerca de 2 minutos, partículas de prata cintilantes também caíram do céu. Não demorou muito para que o espanto geral dos frequentadores do estádio se transformasse em um choque paralisante. Nenhum deles havia visto algo parecido antes. Particularmente misterioso é que neste e nos dias seguintes houve mais desses avistamentos inexplicáveis na região. É dito que a substância brilhante, que caiu sobre a cidade como chuva de um mundo de fantasia, cobriu ruas e edifícios inteiros. Após cerca de 1 hora, no entanto, o precipitado pegajoso se dissolveu no ar novamente. Um editor de jornal conseguiu capturar um desses flocos bizarros antes que desaparecesse e depois o colocou nas mãos de cientistas. A análise exata mostrou que era uma estrutura semelhante ao algodão, composta de magnésio, boro, silício e cálcio. Hoje, porém, as substâncias que caíram do céu não podem mais ser estudadas. O material foi totalmente destruído durante os testes da época. Mas qual era o pano de fundo daquele estranho espetáculo que na época deixou tantas pessoas maravilhadas e apavoradas? Para algumas pessoas, uma coisa é certa até hoje: só pode ter sido a obra de extraterrestres. Um pouco mais terrena, mas não menos polêmica, é a abordagem que busca a origem do incidente no reino das aranhas. É dito que as substâncias que caíram do céu eram, na verdade, os fios de certas espécies de aranhas. As criaturas rastejantes produzem estruturas biológicas semelhantes a teias, que servem como uma espécie de aeronave natural ao se deixarem levar pelo vento. No entanto, essa explicação, que parece bastante plausível, vem com 2 grandes empecilhos. Em primeiro lugar, milhares e milhares de aranhas deveriam ter sido vistas ao mesmo tempo, mas nenhum relatório pôde ser encontrado a esse respeito. Em segundo lugar, a composição do material das teias de aranha simplesmente não corresponde aos resultados de laboratório dos cientistas. A teoria da aranha também não fornece nenhuma informação sobre o que era o misterioso objeto acima do estádio de futebol. Muito bem, pessoal, agora a opinião de vocês importa. O que você acha das descobertas e eventos intrigantes que compartilhamos com você hoje? Você tem uma ideia de como explicar esses casos?
Como sempre, deixe-nos saber seus pensamentos, sugestões e comentários sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar atualizado a partir de agora. Por fim, dê uma olhada nos outros vídeos do nosso canal, que separamos para você aqui nos créditos. Obrigado por assistir, tenha um ótimo dia e até a próxima!